Sonar X2 Producer Edition, parte 8. O nosso assunto de hoje é o Pro Channel. Você está no canal da Audiologic. Eu sou Alexandre Rosa e muito obrigado pela sua visita. Lembre-se que para ajudar o canal, clica ali em gostei, inscreva-se e desde já muito obrigado pela sua visita. O pessoal está achando que eu parei com o curso do Sonar, mas eu não parei não. Paralelo ao curso do Sonar X2, eu vou também manter o curso do Reason 5, que é aqui do canal. Você que ainda não viu, convido vocês. Essa semana vai ter aula 2, a primeira foi a apresentação, mas haverá sim a continuidade do curso do Sonar, porque tem muita coisa pra gente aprender, assim como do Reason também. Certo? Foi como eu prometi pra vocês, ajudem o canal que a gente cria mais cursos, tá? Então vamos lá, pessoal. A aula de hoje é meio específica para quem tem o Producer Edition, porque o Pro Channel só vem nesta edição do Sonar. A edição LE e a outra Home, uma coisa assim, eu não sei das outras variáveis de pacote de software, mas as outras versões não vêm com o Pro Channel, que é uma pena porque ele é bem útil, tá? Então, se você estiver usando o LE, mas você pode assistir a aula, de repente você gosta e você migra para uma versão melhor do Sonar, né? Então vamos lá que eu vou apresentar os módulos para vocês e tentar usar alguma coisa assim. Apesar que eu vou deixar para usar mesmo no finzinho quando a gente fizer aquele tutorial, tá? Seguinte, o Pro Channel se esconde aqui no inspetor aqui do lado, ó, né? Se de repente o seu inspetor não estiver aqui do lado, você pode apelar apertando os Screen Set aqui em cima, ou apertar View e Inspector, ou apertar o I aí do seu teclado, tá? Geralmente ele já abre no Pro Channel assim, mas às vezes ele abre aqui no Clip Track. Pro Channel é esse daqui, ó, o Pro CH. Como ele é meio grandão aqui, eu vou destacá-lo. Ele vai virar uma janela flutuante, né? A gente pode analisar melhor aqui. Ele por padrão ele vem com um equalizador, uma distorção de tubo e vem com um consolezinho. Eu vou deletar todos porque eu quero colocar um por um para vocês irem acompanhando. Eu acho que o console emulator ou o equalizador você não pode, o equalizador você não pode deletar. Vamos lá, removendo, clicando com o direito, pronto. Tá, nós sobramos com o nosso equalizador, tá? O equalizador, como ele é padrão, ele abre em todos os canais que você utiliza o Pro Channel. Na verdade é o seguinte, pessoal, todo canal de áudio tem um Pro Channel separado individual, padrão. Só que ele vem desligado, porque cada vez que você habilita o Pro Channel e os módulos, né, você vai consumir processamento do seu computador. Então, por padrão, ele vem desligado, tá? Se você não gostar do Pro Channel e você preferir usar os VSTs aqui dentro, não tem problema, é só desligar o Pro Channel. Se ele não estiver ligado, ele não consome nada, ele fica lá meio mortão, tá? Então vamos aqui, ó. Primeira coisa que é padrão, que não dá pra gente deletar, é o equalizador dele. É um equalizador bonzinho até, pra te falar a verdade. Vou ligar ele aqui, que aí ele vai ficar verdinho e a gente vai poder mexer aqui, tá vendo? Nas frequências aqui. Você pode optar em mexer por aqui, no gráfico mesmo, ou nos botões aqui, ó. Tá? Às vezes, dependendo da precisão, você tenha mesmo que mexer, tá vendo, ó, nos botões. Tá? Você tem aqui, ó, 4 tipos diferentes de equalizador que ele vai te dar para você poder escolher, tá? O híbrido é o seguinte, o uso principal do híbrido, tá? Ele tem uma grande gama de frequência para trabalhar aqui e ele trabalha melhor quando você tem que arrancar aquelas ressonâncias que estão sobrando da bateria, sabe? Ele é mais usado para isso daqui, para eliminar frequências desagradáveis. Então você usa ele no modo híbrido quando você tiver alguma frequência que você acha que está ali uma
frequência estacionária que fica te irritando, um bumbo que está sobrando e tal. Uso o híbrido para isso, tá? É o uso mais padrão. Versão pura é mais para você usar como bus, tá? Tenta não usar dentro do canal, mas você pode experimentar. Ou seja, é melhor você usar a versão pura aqui, o Pure, quando você estiver usando o Pro Channel na saída principal, que a gente vai estudar lá na frente, tá? No main mixer mesmo. Lá. Tem um Pro Channel lá também. Então, quando você estiver lá e você precisar de um equalizador para alguma coisa, usa a versão Pure, aqui, tá? E-Type, ou tipo E, para bateria em geral e frequências assim muito específicas que você tenha que eliminar, tá? Não ressonância, é tipo um agudinho no chimbal, uma caixa que está sobrando um pouquinho, coisa bem simples, sabe aquela coisa bem chatinha que a gente ouve e irrita? Então, utiliza a versão E, versão G-Type, versão G, instrumentos e voz, sabe? Ele é um pouco mais pesadão nesse sentido. Então, quando você estiver trabalhando com instrumentos isolados e vozes, seleciona o tipo G, certo? Aqui embaixo os controles que você está acostumado. Aqui você muda, né, o desenho da onda, né? Aqui você bate o pino aqui, ó, o pingo da... Você quando puxar a frequência, tá vendo aqui, ó? Vou subir aqui para você, tá vendo, ó? Ele sobe numa onda, ou senão ele vai fazer um corte aqui, tá vendo? Ele puxa todas as ondas aqui. Então você tem como escolher nas duas extremidades, no high e no low. Aqui embaixo você tem um filtro HP e um LP. Passa alta e passa baixa, tá? É um cortezinho do filtro aqui. Você tem que ligar ele, senão ele não vai dar, tá vendo? Por padrão ele é desligado. Então se você está querendo cortar uns graves aqui, ó, liga o high pass aqui, ó. Só vai passar os agudos, ó. Se você quer cortar uns agudos, liga ele aqui que ele já vai te dar as frequências aqui, ó. E, né, tem aqui o slope deste filtro do low pass e o slope do high pass filter. E no meio tem um gloss, que é um tipo de um equalizadorzinho que vai dar um ganho nos agudinhos, tá? Isso tudo aqui não adianta eu querer colocar um áudio. Eu coloquei o áudio aqui só para habilitar mesmo, tá? Porque não adianta eu aqui pelo YouTube querer mostrar para vocês as nuances de equalização, tá? Isso daí, poxa, com fone de ouvido aí na sua casa você coloca e vai testando, porque não tem qualidade essa gravação que eu estou fazendo para poder te mostrar, porque o Pro Channel ele trabalha assim, ele é mudanças súbitas, tá? Que no fim da sua mixagem, da sua produção, você vai sentir a diferença. Não é uma modificação extrema que você vai fazer. Claro que se você fizer ligar um filtro de passa baixa aqui, né, e mexer, você vai estar fazendo uma modificação extrema aqui, tá? E também não é uma aula sobre equalizadores, é uma aula sobre o Pro Channel. E o equalizador do Pro Channel é esse daqui, tá? Low, baixo é médio grave, médio agudo e os agudos. E você tem um longo caminho experimentando, tá? É bem provável que eu faça uma aula sobre equalizadores no futuro. Por hora nós vamos manter aqui o foco no Pro Channel, tá? E para que cada módulo serve. Então, fechando aqui, né? Essa flechinha aqui, ó. Ela collapse, né? Ela fecha o módulo e a gente pode trabalhar aqui. Direito, nós vamos aos compressores, ó. Direito, Insert Module. Aí nós temos o PC4K e o PC76. São dois tipos de compressores. Vamos pela ordem aqui. Nós abrimos daqui, deixa eu dar uma arrastada para aqui, fica mais legal para a gente trabalhar. Pronto. Os compressores do Pro Channel não tem presets. Então, o que acontece? Você vai ter que saber mexer no compressor, tá? Threshold, Attack, Release, Makeup, então não adianta querer te avisar aqui. Os controles de compressão são exatamente os mesmos, tá? Presentes em qualquer compressor. Esse aqui, ó, o PC4K, ele suporta sidechaining, né? Que é aquele recurso onde a gente liga para baixar, por exemplo, o volume do bumbo,
volume do instrumental quando tem a voz e tal, entendeu? Ele suporta sidechaining. O outro compressor, vou deletar esse compressor aqui e vou colocar o outro aqui, o PC76. Tá? O PC76 não aceita sidechaining, mas é um compressor exatamente igual ao outro. Botãozinho de dry wet, né? Muito efeito, seco, sem efeito, saída, release, ataque e tal. Compressor, né? Esse aqui em especial vai te dar complicação, porque se você não souber mexer no compressor, você vai estragar o som. Mas o compressor do ProChannel é bem pesadão, assim, ele dá um ganho legal, assim, mesmo principalmente no baixo, tá? Esse PC76 aqui, eu já usei ele num baixo e ele deu um ganho absurdo, ele apareceu na música, é bem legal. O outro eu não tive boas experiências, para te falar a verdade, tá? Então eu posso dizer que do PC76U ele tem um pesão bem legal mesmo, tá? Esse PC aqui, esse PC76 aqui, ele é baseado num compressor de diodo, né, bem clássico e tal, por isso que ele dá esse pesão todo aqui. Recomendo usar esse para instrumentos em geral, tá? Guitarra, entendeu? Voz, entendeu? Até num bumbo e tal. O outro você pode usar para instrumentos mais delicados, né? Um piano, um violão, alguma coisa. Este compressor PC76 usa na guitarra, usa na voz, instrumentos que precisam de punch e presença. Certo? Lembrando, para você usar o módulo, você tem que apertar o azulzinho aqui, senão ele não liga. Se deixar ele desligado, é como se o módulo não existisse. Colapsa ele aqui de novo. Vou dar uma abrida. Vamos para os outros módulos. Direito, insert módulo. Nós temos aqui o Reverb. Reverb, o nome já diz, é um reverbinho aqui, né? Você tem os tipos de reverb, né? Vamos dizer assim, é um menu e um submenu. Então, dentro de Hall, você vai ter aqui, ó, os presets dentro desse preset, vamos dizer assim, que a palavra é engraçada. Tá vendo, ó? Que são subdivididos pelo esse outro aqui, né? Tipo, é um grande grupo, né? Um grupo tipo inverse, né? E você vai modificando aqui os presets de acordo, tá? Comandos de reverb são os mesmos, sabe? Tempo, tamanho, difusão, não tem muito segredo aqui, tá? Esse reverbinho ele é legal, mas para instrumento, para voz ele soa artificial, é preferível usar aqueles sonitos que vocês têm aí, tá? Que vem junto com o sonar. Esse daqui ele soa um pouco artificial, bem digital mesmo, tá? Então se você quiser um reverbinho só para molhar o som, né, o violãozinho e tal, coisa bem pouca, esse reverb roda bem, tá? Porque tem uma versão desse reverb aqui, como VST, para você colocar aqui dentro. Só que eles disponibilizaram esse reverb aqui para usar dentro do ProChannel, tá? Também é bonzinho, mas não tem alta qualidade para você poder usar na voz, por exemplo, né? Vai ficar. A caixa também dá para usar na caixa e tal, mas for usar na voz, usa aquele dos sonitos que é bem legal. Vamos aqui, colapsa de novo, direito, insert módulo. Nós temos, vamos, console emulator, esse aqui é bem legal, viu? Seguinte, ó, console emulator, tá? Eles estão querendo fazer o quê? Que você tenha um simulador de um mixer, né? Como é que eu posso dizer? Vintage, né? Na verdade ele te dá 3 opções aqui em cima. Isso aqui é para dar uma... Ele não vai te dar um resultado que nem alguns outros módulos que tem dentro do ProChannel. Ele não vai te dar um resultado assim audível extremo logo de primeira. Ele é para dar uma esquentada no som, tá? A gente sabe que o problema do áudio digital é exatamente que no fim da mixagem fica tudo parecendo que foi gravado ali, né, na cara você ouve e fala assim, putz, foi gravado no computador, tá? A tentativa desses módulos de emulação de console é fazer com que ele ganhe um pouco daquela cor do som analógico, tá? Então o ProChannel vai dar pra gente 3 tipos de console que você vai escolher aqui em cima, tá vendo? S-Type, né? É uma emulação para rock britânico, vamos dizer assim. Foi feito baseado em
um console britânico, geralmente usado em pop, indie rock e tal, né? É aquela coisa um pouquinho mais sujona e tal. Então você vai ter o drive aqui que você vai somar aqui, ó, né? Você quando disparar aqui o áudio, vou até disparar o áudio aqui, ó. Eu aqui no fone, né, eu consegui sentir um pequeno ganho de grave, para te falar a verdade. Mas é muito súbito, é uma nuance bem simples. Ele está contando que tudo isso, por exemplo, se você precisar usar isso em outros canais e tal, o objetivo é que somando o resultado seja bom no final, certo? Então esse S-Type aqui é um pouco mais moderno, vamos dizer assim, tá? É uma emulação de um console mais moderno, tá? Todos eles têm o visorzinho drive tem esse botão de tolerância, tá? O que é esse botão de tolerância aqui? Tolerância é uma simulação de erro do componente eletrônico padrão, tá? O que é isso quer dizer? Quem estudou eletrônica sabe que um resistor, por exemplo, ele tem uma medida em ohms lá, vamos dizer assim. E essa medida de ohms tem uma tolerância lá de 10, 20%, porque as peças elas são feitas não com uma precisão cirúrgica, vamos dizer assim. Lá um resistor de 2 ohms, por exemplo, pode ter 1,98, 2,01, tá? Existe uma tolerância. Então, quando você aperta o botão tolerância, você está habilitando o plugin, né, a permitir que ele erre um pouco, tá? Porque um aparelho analógico ele não é binário, né? Um aparelho analógico ele oscila até com o tempo, né? Lembro que quando eu era bem criança, para ligar a televisão, né, no frio era horrível, tinha que esperar a válvula esquentar. Ah, então ele tem que simular um circuito elétrico ali tinindo e tal, usado depois de 2 horas, ele tá com somzão lá, né? Quem é guitarrista sabe, liga lá o cabeçote, toca um pouco, espera a válvula esquentar, depois de uma meia hora lá o som tá tinindo e tal, tá timbrado e tal. Tolerância é isso, é permitir que exista uma simulação de um circuito analógico dentro do digital. Então, é recomendado assim extremamente que mas também não dá muita diferença não, mas como já que a gente está usando a emulação, então vamos emular direito, né? Então eu sempre uso com tolerância ligada para dar aquela variável legal, tá? Segundo tipo de emulação é N-Type. Eu acredito que todo mundo vai querer usar essa, porque o N-Type é a simulação do console da Abbey Road lá, né? Onde os Beatles fizeram suas gravações, tá? Ele é súbito também, não adianta botar o áudio, vocês não vão perceber, isso é a soma de tudo que vai melhorar. Não creia que isso vai ser para sempre, você vai sempre usar o N-Type porque é do Abbey Road, que às vezes que não funciona legal, né? Ele vai te dar uma abafada, no final das coisas ele dá uma abafada no som, mas ele te dá uma cor diferente, tá? Afinal de contas era uma época que não existia hi-fi, vamos dizer assim, não era alta definição de áudio, então a ideia é dar um ganho nos graves e médio graves nesse N-Type aqui, tá? O terceiro tipo é o A-Type, tá? Que é uma simulação de uns mixers assim bem raros que tem um tal de Cherokee Studio e tal. Como eu nunca saí do meu estúdio, então a gente vai ficar com vontade. Eu conheço o Abbey Road e conheço um pouco do primeiro S-Type, porque é um tipo de música que eu costumo a ouvir. Mas no A-Type, vamos dizer assim que é um tipo de console um pouco mais claro, né? Que vai te dar brilho mais nos agudos. Vamos dizer assim, de forma simples, para a gente não ficar enrolando, tá? Então você tem simples assim, console emulation, S-Type, N-Type, A-Type e o tolerância ligado quando você quiser que ele realmente simule 100% um comportamento analógico, tá? Fechar aqui. Direito, Insert Model. Nós temos agora o Saturation Knob, que é o que nada é um tal de Softtube, tá? Softtube é a simulação de um módulo alemão. E se é da alemão, você já imagina como eles levam isso a sério, né? Vou até disparar o áudio aqui, quem sabe vocês consigam ouvir aí alguma diferença.
Esse aqui realmente dá pra gente ouvir, ele distorce mesmo o som, tá? Não pense nessa saturação aqui como para sua guitarra, não, tá? Pense nessa saturação aqui como uma simulação de, de clipping, de um áudio com potência, sabe? É uma corzinha. Ele não foi projetado para dar distorção num instrumento, por exemplo, tá? O Saturation Knob é só um ganhozinho. É aquela coisa, somou junto com os outros, de repente ele dá uma corzinha diferente aí para sua música, tá? É esse que é o Saturation Knob. Insert Module, nós temos agora Tube Saturation. Tá? Pequenininho aqui embaixo. Tube Saturation é quase um Saturation Knob, só que ele é um simulador de tubo, tá? Fácil, input, quanto de distorção e a saída. A diferença é esses dois botões aqui, tá? Primeiro botão, uma simulação de uma válvula, tá? Tipo 2, simulação da segunda válvula, tá? Então, ó, vou usar a segunda válvula, então porque duas válvulas é melhor que uma. Não, não é essa a base da coisa, tá? No caso desse dual tube aqui, no modo dual tube que a gente fala, o segundo tubo só vai dar ganho no grave e vai deixar os agudos dar uma bypass, assim, ele vai passar longe dos agudos. Então vamos dizer assim que na segunda opção você vai ter ganhos mais significativos no baixo, tá? Frequências graves e médio graves. Vou disparar o áudio aqui, quem sabe a gente consiga ouvir alguma diferença. Bem, esse aqui realmente, no meu fone de ouvido, eu senti a diferença. O ganho de grave, assim, foi significativo e deu para perceber que os agudos eles ficam intactos, né? Então ele é como se fosse vamos imaginar assim, um compressor para grave. Ele pega o grave, mas mantém os agudinhos ali do jeito que estava, não modifica, tá? Grande uso aqui do tube, tá? E aí, no fim, temos o FX Chain. Mas eu não vou trabalhar com o FX Chain hoje, porque ele é um assunto separado para uma outra videoaula, porque isso aqui é onde você coloca ali um monte de VSTs e tal, e trabalha como se fosse chamando os presets, tá? Então, como isso aqui é um pouquinho mais complicado, isso aqui pode de repente confundir a nossa cabeça hoje, tá? E por fim, nós temos esse aqui, ó, que é onde a gente pode salvar nossas configurações do Pro Channel. Então, se eu gostei, ó, né? Eu venho aqui, clico no disquetezinho, eu escrevo aqui, por exemplo, vídeo aula, vai, e salvo, tá? Isso quer dizer que todas as configurações dos módulos que eu quero usar, tá? Por exemplo, na nossa videoaula aqui, eu usei um compressor, um equalizador, um brief bev, uma emulação de console, uma simulação de saturação, simulação de tubo e FX Chain. Então eu posso, por exemplo, se eu gostei dessa configuração, eu posso criar um segundo canal aqui de áudio, tá? Vamos lá, o Spector de novo, eu sumi com o nosso Spector. Pronto. Você vem aqui, ó. Eu estou no segundo canal agora, tá? Olha aqui, eu seleciono o segundo canal, ó, Track 2, e eu vou selecionar aquela configuração ó, que eu acabei de fazer, o vídeo aula. Clica duas vezes, ele vai carregar tudo que a gente tinha. Olha lá, pronto. Olha só. Ele carregou na ordem tudo que a gente tinha feito na segunda. Então você pode, por exemplo, é um tipo um copia e cola entre os canais. Às vezes você faz você tem um padrão, por exemplo, você gravou a voz aí de uma cantora e você fez uma configuração de Pro Channel que ficou ótimo. Poxa, salva aquilo e quando você vai, de repente você vai mixar a segunda música lá da moça, porque você não ficar rodando lâmpada, né? Vai lá, salva, carrega no Pro Channel, ele vai dar exatamente tudo que você fez da outra vez, só que no novo canal. Certo? Que fica muito mais fácil de trabalhar assim. Isso aqui é uma mão na roda que o Sonar criou pra gente, tá? Então vamos resumindo. Se o seu inspector sumiu, views, clique em inspector. Quando ele aparecer, ele vai aparecer aqui do lado. Você pode dar um undock. Ele vai navegar aqui, tá? Você pode mexer nos módulos.
dá um collapse aqui, ó, ele vai fechando tudo, porque foi criado baseado numa uma resolução absurda, né? Só se ligar na TV de LCD para conseguir esse, que fica muito empilhado, né? Então você acaba não conseguindo visualizar. Na verdade, o que você vai acabar usando é alguns desses módulos em alguns canais, tá? Porque senão o seu computador vai ter que ser como chama, um host praticamente, para você aguentar todos os canais com compressores, simulação de tubo e tudo mais. Certo? Então, pessoal, é isso aí. A videoaula foi sobre o Pro Channel do Producer Edition. Espero que tenha sido útil para vocês. As perguntas coloquem na parte de baixo aí dos comentários, eu respondo todas. Agradeço muito pelas mensagens que vocês andam mandando e pode ter certeza que eu estou muito feliz e o canal vai seguir, certo? Um abração e até a próxima. E visitem a videoaula do Reason 5 que vai ter capítulo novo ainda essa semana, tá bom? Um abração e até mais. Tchau, tchau.